Fala aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nessa aula nós vamos falar sobre os tipos de licitações, como que é a parte de habilitação, né? Quais os documentos que você precisa, onde encontrar e muito mais. Então a gente vai começar falando agora sobre os tipos de licitações e vamos aí passando junto em cada etapa da licitação, para você entender melhor de como que faz e como que funciona na realidade, na execução do dia a dia de uma construtora, tá? Os tipos de licitação, enquanto as modalidades elas definem o procedimento licitatório, os tipos de licitações eles acabam tendo uma visão sobre os critérios de julgamento das propostas dos participantes, tá? É isso que vai mudar. A administração pública ela só pode julgar as propostas dos participantes segundo os critérios, né, que são definidos na lei de licitações. E os tipos de licitações são menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. Praticamente na construção eu só acompanhei a grande maioria dos casos foi menor preço, tá? Então a maioria de tomada de preço, tudo sendo nas propostas com os menores valores. A não ser em casos onde dava proposta inexequível, aí sim a gente tinha uma concorrente que não foi menor preço, mas acabou ganhando. Eu vou explicar isso aí numa próxima aula, melhor sobre como que faz e como que calcula isso para você utilizar nas suas licitações. O tipo de menor preço, que é esse que eu já estou citando, né, é o mais utilizado nas licitações, né, principalmente na nossa parte de engenharia. Ele é o critério básico de comparação de propostas, né, para ver quem aí vai ser a vencedora. Uma vez habilitadas as empresas para concorrer na licitação, abre-se os envelopes de preço. São geralmente 2 envelopes. A gente tem, dependendo do tipo de licitação, né? Claro, alguns acabam não exigindo a habilitação, mas geralmente é o envelope de habilitação e o envelope de proposta, né? São 2 envelopes aí. Um contendo todos os documentos, que eu vou explicar agora mais para frente, e o outro contém a proposta dos valores. Então, uma vez habilitadas as empresas, elas já passaram pela abertura do processo de envelope de habilitação. Para concorrer, né, abre-se os envelopes de preço, que é na proposta, e ganha aquela que apresentar o menor preço, tá? Para fornecimento de bem ou serviço, no caso aqui nosso, de obras para o poder público. Se houver empate no preço, né, não se pode lançar mão de outros critérios para desempate, tá? Não é permitido, por exemplo, comparar parâmetros de qualidade, né, ou durabilidade, ou garantia, alguma coisa assim, não pode. No caso aí de empate, a preferência deve se dar às empresas brasileiras, né, ou bens produzidos no país, outros tipos de licitações, né. Persistindo o empate, é feito um sorteio, tá? Um sorteio mesmo de obras e serviços de engenharia, só pode ser julgado por critérios de menor preço, como eu citei agora há pouco. Melhor técnica, para você entender aí como que funciona, o tipo de melhor técnica é aplicado quando o bem ou serviço a ser adquirido pelo órgão público é específico demais para ser avaliado exclusivamente pelo preço, então aí sim você tem uma análise mais técnica. É o caso de trabalhos intelectuais, tá? E a escolha dá pela análise das técnicas apresentadas. No entanto, se o vencedor não for de menor preço, o órgão licitante vai lhe propor baixar essa proposta para o menor que teve entre os concorrentes. Ela vai propor isso. Escolheu, a melhor técnica é fulano, chega fulano, o menor preço é esse, você aceita? Caso ele não aceite, o segundo lugar será convidado a cobrir. Então aí o segundo lugar vai ser convidado, né, a cobrir esse preço do menor preço, tá? Se nenhum dos participantes concordar, o vencedor será aquele que apresentou realmente o menor preço. Então é assim que funciona o de melhor técnica. O de técnica e preço agora, falando um pouco mais desse tipo de licitação. O tipo técnico e preço combina os 2 anteriores que eu falei. Cada proposta é avaliada nos 2 critérios em conjunto, né? E adota-se como nota final a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, segundo os critérios do edital, tá? Para a contratação de bens e serviços de informática, a administração adotará obrigatoriamente o tipo de licitação técnica e preço. Aí é um caso, aí um exemplo que a gente tem, tá? E tem também a de maior lance e oferta. O tipo de maior lance e oferta é utilizado nos leilões públicos, né? O critério aplicado para o poder público que vender algum bem, né? A concessão de algum serviço. Nesses casos, assim, a sistemática é bem similar do menor preço, porém saindo o vencedor quem ofertar o maior valor, obviamente. No caso aí de leilões públicos, o maior valor para o governo mais interessante, mais vantajoso, né? O contrário, ele pede o menor preço, né? Sempre assim. Fase de licitação, agora falando um pouco mais sobre as fases, né? O processo licitatório é iniciado muito antes da publicação do edital, então muito antes de ter lá o edital,
é iniciado esse processo. Para que se chegue nessa etapa, tem que ter alguns processos antes, administrativo interno, que irá definir depois todos os elementos para licitação, né? Então, há duas fases aí na parte de licitação, né? Tem a parte interna, no caso de uma prefeitura, ter aí, no caso, o departamento mesmo que realiza esse processo interno, e tem a externa, quando é publicado também e dá o aviso da licitação, as empresas começam a concorrer entre elas, né? As fases de licitações agora tem uma tabela aí para você ver a fase, né? E no caso aí tem a interna e a externa, a gente vai ver aqui juntos o que significa, né? Na fase interna, a abertura do processo administrativo, a gente tem a autorização, né, do processo com o estabelecimento do escopo da licitação. Depois a gente tem a pesquisa de mercado, né, a etapa aí de orçamento, onde realiza-se a estimativa do custo, né, de aquisição do bem ou serviço pelo órgão, a fim de determinar a modalidade de licitações e aprovisionar recursos necessários. Aqui tem uma grande oportunidade para você que faz orçamento e quer prestar esse tipo de serviço para prefeituras, né? Então, dentro dessa pesquisa de mercado / orçamento, aqui no caso, a gente tem uma oportunidade de você prestar esse serviço para prefeituras e tudo mais, né? A gente tem ainda a parte de elaboração do edital ao convite, na parte de fase interna, que vai aí convocar, né, todas as regras da disputa e publicação para conhecimento geral. Então, é feita essa elaboração aí, tá? Depois, na fase externa, a gente tem a entrega de documentos de proposta, onde eu já falei um pouco sobre isso, né? Entrega dos documentos de habilitação das empresas e envelope de preço, que no caso é o envelope de proposta comercial. A habilitação é feita a análise, né, da documentação das empresas, isso já na fase aí de abertura, né, dos envelopes, com eventual inabilitação de participantes, né, no caso de empresas que não estão aptas a participar com algum erro aí na parte de habilitação. Depois a gente tem o julgamento e a classificação, onde é feita a avaliação e comparação das propostas, com seleção da vencedora, e tem a homologação, né, ato pelo qual a comissão de licitação declara a concorrente, aí, o licitante, vencedor. Depois tem a adjudicação, que é a confirmação oficial da regularidade do processo licitatório, que decretando seu encerramento. Depois a contratação, que já é na assinatura do contrato entre o órgão público e a empresa vencedora, tá? Ainda falando um pouco das fases, a parte do edital, né, a parte do que a gente vai convocar, no caso aí, as empresas para a licitação. Nesse documento, né, um documento mesmo, ele tem todos os detalhes de participação. Então lá vai ter tanto os detalhes para participar, para a parte de habilitação e como que vai funcionar o julgamento aí das concorrentes. O edital deve sempre obedecer à Lei de Licitações, a 8.666/93, e as empresas interessadas, elas vão atrás desse edital, né, conhecem o edital, o objeto que vai ser licitado, os requisitos de participação, a documentação que você vai precisar, o valor estimado, né, geralmente é o valor máximo estimado da obra, você vai ter que, no caso, dar um desconto, fazer o seu próprio preço aí ser realmente abaixo, né, para concorrer também com as outras empresas, o prazo que você tem para entregar essa proposta, né, a forma de apresentar, o local, o horário, a data limite e tudo mais. Então são todos os detalhes que vêm junto no edital, tá? Geralmente esse edital você entra em sites para pesquisar, né? Ou você vai até a prefeitura, em caso de prefeitura, e localiza esse edital. Algumas fornecem tudo certinho, bonitinho, em arquivo digital. Algumas você tem que buscar CD, pendrive, alguma coisa do tipo onde tem as planilhas, né? Principalmente na parte de proposta, você vai ter a planilha orçamentária, onde você vai editar, colocar seu preço, né? E para não ter nenhum tipo de erro, geralmente a gente acaba buscando isso nos próprios órgãos. Você liga, solicita isso por e-mail, algum tipo assim, você sempre recebe. É difícil esses órgãos estar bloqueando esse tipo de documento. Às vezes o edital não vem só os anexos impressos, então não tem como você editar ali e trabalhar com esses arquivos. Quando você manda lá e pede esses arquivos em Excel, em algum outro formato que dê para você modificar, para fazer o seu próprio, eles geralmente enviam, tá? A existência do edital precisa ser divulgado pelo órgão público, né, como já citei algumas vezes aqui. Para isso, ele faz publicar no Diário Oficial ou em um jornal de grande circulação um resumo do edital disponível no órgão. Então, isso é obrigado a ter, tá? Os órgãos vendem seus editais por preço de custo para cobrir os custos de reprodução gráfica. Os editais devem ficar disponíveis para consulta gratuita na sede do órgão. Ou seja, toda vez que você vai participar de uma licitação, você tem que pagar por uma taxa para retirar um edital, uma pequena taxa, né? Para estar aí custeando esses custos que os órgãos têm, tá? É isso que quer dizer aqui. Quando uma empresa interessada na licitação deseja solicitar um esclarecimento
deve enviar à comissão de licitação do órgão um pedido de esclarecimento. Manda uma dúvida, alguma coisa nesse sentido. O prazo para a empresa enviar o pedido deve constar no edital. Então, sempre existe esse prazo no próprio edital. Então, você está lá no edital, se tem alguma dúvida referente à proposta, referente à habilitação, você tem que mandar essa dúvida para essa parte da comissão de licitação, tá? Para não ficar um negócio aberto e só você fica sabendo dessa dúvida que foi respondida, todas as empresas que adquiriu o edital, elas recebem a resposta também do órgão para ficar um negócio bem claro mesmo, bem justo para todo mundo. Então, se for alguma coisa que vai te favorecer, essa resposta da comissão de licitação ela é enviada para todas as empresas, para todo mundo ir aí conforme as regras, né? Ir na mesma velocidade, todo mundo ter as mesmas informações para ninguém ter vantagem. A licitação ela veio para isso mesmo, né? A lei ela vem para definir isso e deixar claro, deixar limpo o jogo, deixar um jogo justo para todos concorrer da mesma maneira e ninguém ter vantagem, tá? A tabela abaixo agora que eu vou mostrar para você, uma tabela aqui na tela, que vai mostrar o prazo mínimo entre a publicação do aviso de edital e a abertura dos envelopes com as propostas. Eu citei na primeira aula também, mas eu vou falar novamente. No caso de concorrência, 45 dias corridos, eu tinha falado lá 30, né? Mas é no caso de obras e serviços por empreitada integral. Ou quando o tipo for melhor técnica ou técnica e preço, tá? Os demais casos, que no caso foram todas as outras que eu já participei na minha vida de concorrência, sempre eram 30 dias, tá? Talvez você tenha pego alguma aí de 45, mas a grande maioria são 30 dias corridos, que é no caso aqui dos demais casos. A tomada de preço, 30 dias corridos, melhor técnica ou técnica e preço, mesma coisa no de cima, né? E 15 dias corridos nos demais casos, que também foi o que a minha experiência mostrou ao longo dos anos, que a grande maioria se enquadra em 15 dias corridos, tá? Para tomada de preço, lembrando que tomada de preço até 1,5 milhão, concorrência acima de 1,5 milhão. Convite até 150 mil, 5 dias úteis, tá? Depois de publicar. E concurso, 45 dias corridos, leilão, 15 dias corridos e pregão, 8 dias úteis. No caso do edital ainda, falando um pouco dele, deve conter os seguintes elementos aí nos dados de licitação, tá? O órgão que publicou, né, licitante, o local para exame e aquisição do edital, o objeto contratado, então a descrição tem que estar bem clara, né? Contratação de construção de um prédio de 10 andares localizado em tal rua e lá, né? A modalidade, se é concorrência, se é tomada de preço, se é convite, né? O que é a modalidade, o regime de execução, se é por preço global ou preço unitário, o critério de julgamento por item ou global, tipo de licitação, menor preço, melhor técnica e preço, como a gente viu de engenharia aí vai se enquadrar em menor preço, e a legislação aplicável, tá? Critério de participação, local, data e horário de entrega dos envelopes e envelopes a quantidade, o conteúdo, identificação, tá? No caso da habilitação aqui, já entrando um pouco na parte de documentação, no edital geralmente vai ter relação de documentos de habilitação, a relação de documentos da proposta técnica, se for tipo técnica e preço, relação de documentos da proposta comercial também vai ter lá no edital, os critérios de julgamento dos documentos e das notas técnicas, se for o caso, e a necessidade de visita técnica, se houver. Aspectos contratuais, vai ter instruções para impugnação do edital e recursos, prazo para assinatura do contrato, condições de pagamentos, né, que no caso das medições que você vai estar executando, critério de reajuste de preços, quando é uma obra muito longa e tem algum tipo de reajuste, sanções por suspensão, por advertência, por multa, né, então tem tudo isso já constando. Alguns anexos, né, no edital sempre vem, memorial descritivo da obra, projeto básico executivo também geralmente vem, especificações, minuta do contrato, orçamento em planilhas que eu citei, né, o quantitativo de preço unitário de serviço de engenharia, então vai ter lá a planilha impressa como anexos do edital, modelos de declarações e atestado, no caso declaração que você visitou a obra, que você teve já conhecimento do local, né, geralmente pede também, tá? E agora começando um pouco mais na parte de habilitação jurídica, que consiste na comprovação de que a empresa funciona regularmente perante os órgãos públicos, tá? Os documentos exigidos para essa parte de habilitação jurídica geralmente são registro comercial, ato construtivo, estatuto ou contrato social da empresa e autorização para a empresa no caso dos estrangeiros, tá? Então, habilitação jurídica, uma dica aí para vocês, registro comercial, onde que a gente encontra? Na junta comercial.
ato constitutivo, estatuto ou contrato, junta comercial também. E autorização para empresas estrangeiras, aí tem vários lugares, tá? Regularização fiscal consiste na comprovação de que a empresa está regular quanto às suas obrigações fiscais. Os documentos exigidos para regularidade fiscal geralmente são CNPJ, inscrição estadual municipal, certidão negativa de débito, CDN, certidão da dívida ativa da União, certidão do ICMS, certidão do ISS e do IPTU, certidão do FGTS, certidão negativa de débito do INSS. Então, essas são a documentação geralmente pedida para a regularidade fiscal, tá? Agora também mais uma dica para onde você encontra todos esses documentos. No caso do CNPJ na Receita Federal, tá? No site mesmo da Receita Federal você consegue. Inscrição estadual municipal, Secretaria da Fazenda do Estado. Certidão negativa de débito, CDN, na Receita Federal. Certidão da dívida ativa da União, Procuradoria-Geral da Fazenda. Certidão do ICMS, geralmente na Secretaria da Fazenda do Estado, também é lá que você encontra. Certidão do ISS e IPTU, Secretaria da Fazenda do município, tá? Certidão do FGTS, Caixa Econômica Federal, o site da Caixa, lá você encontra. E certidão negativa de débito do INSS, também você vai encontrar no INSS, tá? Então, agora a gente entra um pouco mais da qualidade econômica financeira, já é outra parte, consiste em aferir parâmetros que atestam a sanidade financeira da empresa, visando assegurar que a contratada tem condições de cumprir o contrato, não vai abandonar no meio da obra e tudo mais, por não ter aí uma situação econômica financeira saudável. Tá? A administração pode estabelecer no edital exigência de capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo para participar, né, na licitação. Essa exigência não pode exceder a 10% do valor estimado. Tá? Então, você vai participar de uma obra de 150 mil, você tem que ter aí, no caso aqui, pelo menos 15 mil reais de patrimônio, né? Um exemplo. Tá? Os documentos exigidos geralmente para essa parte são balanço patrimonial e demonstração contábeis, certidão negativa de falência, concordata e execução patrimonial, capital social da empresa, índices de liquidez, né? Liquidez corrente, liquidez geral, endividamento e garantia de até 1% do valor do contrato a ser licitado. Essa garantia geralmente é uma caução, né? Que o pessoal chama, e você faz com alguma empresa especializada nisso, você deposita esse crédito de 1%. No caso, se fosse uma obra aí de 150 mil, 1%, R$ 1.500, você teria que estar fazendo esse depósito, tá? Onde que você encontra? Onde que você vai encontrar? Documento, balanço patrimonial e demonstração contábeis. Você vai encontrar na contabilidade. Então, a própria contabilidade da sua empresa pode te mostrar esse documento. Certidão negativa de falência, concordata e execução. Patrimonial, poder judiciário. O capital social da empresa, contabilidade. Então, você pega lá com o seu contador. Índices de liquidez, contabilidade. Garantia, banco ou seguradora, como eu disse, alguns bancos prestam esse serviço, tá? E algumas seguradoras também. Geralmente aí você acha facilmente empresas que só fazem isso praticamente, tá? Alguns bancos só fazem isso. Qualificação técnica. Consiste na comprovação de experiência técnica da empresa e do profissional. A qualificação técnica é um aspecto bastante controvertido, né? Porque alguns órgãos chegam a exigir requisitos muito rigorosos, o que pode ser visto como direcionamento da licitação para alguma empresa, né? Até citei isso já, que às vezes é solicitado alguns acervos específicos, muito detalhado, que às vezes não tem necessidade, e isso pode soar como algum esquema, alguma empresa que já possui esse acervo, já possui essas comprovações, já combinaram ali, e poucas empresas vão conseguir competir e concorrer também por causa dessa exigência muito rigorosa. Então isso tem um pouco aí assim, não é suspeita, mas é algo que não poderia ter, né? E se você entrar com recurso, alguma coisa assim, você pode até ganhar às vezes. Qualificação técnica ainda, o órgão licitante não pode exigir números máximos ou mínimos de unidades de fornecimento de serviço, assim como não pode impor que o serviço tenha sido prestado em determinada localidade, tá? É proibido exigir nos editais de mais de um atestado de capacidade técnica, né? Às vezes, eu já vi muitas vezes isso tendo, tá? Os documentos exigidos são registro na entidade profissional, no nosso caso CREA, comprovação de aptidão, comprovação de visita ao local da obra, que às vezes é uma declaração, uma coisa nesse sentido, e prova de atendimento a leis especiais, tá? Mais uma dica, registro na entidade profissional, onde encontrar CREA, comprovação de aptidão, atestados do CREA, que seria no caso aí os acervos,
comprovação de visita no local da obra. Termo de visita geralmente é um documento e prova de atendimento às leis especiais. Licença para manuseio de certos produtos, alguma coisa nesse sentido, tá? O julgamento, agora falando um pouco mais do julgamento, a licitação ela deve ser processada e julgada com os seguintes procedimentos: abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, que eu já citei aqui algumas vezes, apreciação da documentação e devolução das propostas de preço dos inabilitados. Então, se você não passar na primeira parte de habilitação, o seu envelope de proposta não é nem aberto, né? Geralmente a gente tem o envelope 1 e o envelope 2. O envelope de habilitação, se a sua empresa não estiver apta, se já perder ali nessa parte, não tiver algum documento, faltou alguma coisa ou tem alguma coisa que não está de acordo com o edital, com essas exigências que a gente está vendo aqui, você não passa nem para a segunda parte, que é a parte de abrir a sua proposta, o seu envelope de proposta, tá? A abertura dos envelopes contendo as propostas de preços dos concorrentes habilitados como forma de dar mais clareza ao processo licitatório. Os envelopes contendo as propostas habilitadas podem ser abertos logo em seguida, né, de ter a habilitação já realizada, tá? Se os concorrentes abrirem mão, expressamente de recorrer, tá? Você pode recorrer a isso. Verificação da conformidade das propostas com os requisitos do edital. Então é feita essa também análise de toda a parte de habilitação, mas também a parte de proposta tem que ter todos os documentos que forem exigidos, e a classificação das propostas, aí no caso, o julgamento final, né? E também ali no caso vai ver o menor preço, vai ver quem foi a vencedora, algo nesse sentido. É dado no final quem venceu, que está tudo correto, envelope 1, envelope 2, e a empresa que ganhou essa licitação aí no caso, tá? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem, comenta aqui na comunidade, manda um e-mail, tá? Fique à vontade. Um forte abraço e até no próximo vídeo.